estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estamos muito felizes que esteja aqui e acredito que você vai gostar do programa. Quero falar com você sobre a busca pelo seu valor. Acho que a maioria de nós passa pelo menos algum tempo em nossa vida em busca do nosso valor. E muitos ainda podem estar fazendo isso. E tendemos a procurá-lo em todos os lugares errados. Nós buscamos isso na quantidade de estudo que temos, procuramos em que tipo de automóvel dirigimos, na etiqueta das roupas, no título que temos no nosso trabalho, como parecemos e também em quanto sucesso nós temos, quanto dinheiro nós temos. E isso pode ser absolutamente exaustivo. Eu estava assistindo um programa ontem e o rapaz tinha sido um jogador profissional de futebol e desde então ele se tornou um ministro e ele escreveu um livro sobre a diferença entre sucesso e significado, porque a maioria das pessoas acham que o sucesso lhes dará um significado. Mas então ele disse, eu descobri que manter meu sucesso num alto nível era exaustivo. Sabe, então, quando você tenta tirar todo o seu valor de todas essas coisas exteriores que são, sabe, como a sua aparência, por exemplo, não importa quão bonito seja, você não vai ser assim para sempre. Então, o que acontece quando você tem algumas rugas ou você fica um pouco mais velho? Você não vale mais nada? Sabe, eu pensei muito sobre mim mesma. Eu quero ter muito cuidado para não tirar o meu valor daquilo que eu estou fazendo no ministério, porque, embora creia que serei capaz de fazer isso até que Jesus me leve para casa, e se um dia eu não puder fazê-lo mais? E se um dia eu não for a Joyce Meyer, mas apenas a Joyce Meyer? Será? Cara, eu espero nunca ouvir ninguém dizer, você costumava ser a Joyce Meyer? Isto seria... Eu teria uma boa resposta para ele, sabe? E então, o que significa ser sem valor? Porque o diabo realmente adora tentar fazê-lo pensar que você é inútil. E isso significa não ser bom para nada, sem nenhum valor, um pedaço de lixo, um incapaz. Portanto, não há nada pior do que alguém ser considerado alguém inútil. Isso pode ocorrer através de muitas coisas diferentes, sabe? Muitas vezes através do abuso verbal, emocional, físico ou sexual na sua infância, ou até mesmo como há algumas mulheres que são agredidas em seus casamentos ou relacionamento com um homem que as colocam tanto para baixo que elas começam a acreditar que elas não são boas e que realmente merecem as surras que estão levando. E então, o diabo ele adora tentar nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Conversando com pessoas que estavam mudando de emprego e disseram que teriam que cortar no salário para mudar de emprego, e então alguém falou com eles e disse, não, volte lá e defenda a si mesmo. Se você não se valorizar, eles não vão valorizar você. E assim, por confrontar isso, conseguiram o que queriam. E muitas vezes não temos valor em nós mesmos para fazer com que os outros nos valorizem. Sabe, para mim, se eu estiver perto de alguém que é confiante, isto me faz ter confiança nele. Mas se eu estiver perto de alguém que é tímido, inseguro, que tem medo de tudo, então esse não é o tipo de pessoa com quem eu gosto de trabalhar, porque eu não sinto que eu posso contar com eles quando eu precisar. E assim, sabe, existem muitas razões pelas quais você pode se sentir sem valor. Pode ser palavras que seus pais falaram, você pode ter sido comparado a outros irmãos, não conseguia fazer o que faziam, você não é tão inteligente quanto Johnny, ou pode ser algo que aconteceu com você na escola, mas a questão é que você é digno da morte, do sangue derramado do único Filho de Deus. E de pensar hoje que Ele teria feito o mesmo se você fosse a única pessoa na Terra.
Então você precisa levar isso para o lado pessoal. Sim, ele fez isso por todo mundo, mas veja como se ele tivesse feito por você. E a Bíblia também diz, acho, que está em 1 Coríntios 6, que nós não pertencemos mais a nós mesmos, que fomos comprados por um alto preço. O sangue de Jesus. Literalmente fomos comprados de volta do diabo, que pensava que era o nosso dono, mas Deus tinha uma grande surpresa para ele. Amém? E assim, você vale muito mais do que você possa sequer imaginar. E estou falando com vocês que assistem pela TV também. Você vale mais do que você possa sequer imaginar. E você tem dons, talentos e habilidades que nunca serão liberados em você, se você não ganhar confiança de quem você é em Cristo. Agora, obviamente, somos avisados na Bíblia sobre o orgulho. Então não devemos nos encher de nós mesmos e começar a pensar que a Bíblia diz para não pensar mais alto de si mesmo do que deveria. Então o que sempre precisamos fazer é nos ver em Cristo. Gosto de dizer, eu sou tudo de nada. Eu sou tudo em Cristo e nada em mim mesma. Sem Ele eu não posso fazer nada, mas através dele podemos fazer todas as coisas. Quero saber que cada um de vocês é capaz de mais do que você possa imaginar. Mas quantas vezes o medo nos impede de sair ou de tentar? E quantas vezes há uma vaga de emprego e você adoraria se candidatar, mas tem medo de não conseguir, então você não se candidata? E qual seria o mal se você se candidatasse e não passasse? Mas se você sabe quem você é, então esse tipo de coisa não vai incomodá-lo. Você pode dizer, bem, isso não era o que Deus tinha para mim? Essa não era a vontade dele para mim? No momento, quando realmente nos colocamos nas mãos de Deus e realmente começamos a acreditar que Ele está guiando nossas vidas, então não precisamos tentar entender tantas coisas e você não precisa assumir um falso senso de responsabilidade e se tornar responsável por coisas pelas quais você realmente não é responsável. Talvez alguém não goste de você. Esse é um problema deles, não é seu. Sabe, sim, você pode se perguntar, será que estou fazendo algo que não deveria estar fazendo e que está causando esse problema? Mas dizem que 10% das pessoas não gostaram de você, não importa o que faça. Então, eu descobri há muito tempo que se eu iria sair e subir no púlpito e pregar, teria que ser ousada para dizer o que creio que Deus me mandou dizer, porque não importa o que eu fale, alguém não vai gostar. Amém? 2 tipos de máscaras. Ou se nós sentimos que não temos nenhum valor ou nos tornamos extremamente tímidos, temerosos, medrosos e retraídos, ficamos vivendo uma vida solitária e isolada. Não queremos nos envolver de forma alguma com nada, porque assim não vamos cometer erros e ninguém poderá nos julgar. Ou vamos para o outro extremo e nos tornamos extremamente ousados, com um avanço enfático que tenta esconder nossas reais inseguranças. E é interessante como as pessoas reagem ao abuso, porque eu conheço uma mulher que se tornou medrosa, temerosa, tímida, porque ela foi abusada sexualmente na infância. Eu fui para o outro extremo e me tornei extremamente ousada. E sabe, eu tenho uma personalidade ousada, mas eu era realmente muito desagradável. E há uma diferença nisso. E assim, a busca termina em Cristo. Ele é o fim da sua busca pelo seu valor. Porque nele você é aceito por Deus, é justificado com ele, 2 Coríntios 5:21, uma escritura maravilhosa. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado. Veja, é incrível que ele não só assumiu o nosso pecado, ele se tornou pecado. Eu não consigo nem imaginar como deve ter sido para alguém tão santo e tão perfeito, literalmente naquela cruz, se tornar pecado. Então, o pecado morreu com ele na cruz. Não significa que não vamos mais pecar, mas que ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Sabe no que acredito? É que o poder do pecado é a culpa.
e a condenação. Eu acho que é isso. E sabe, quantas pessoas cristãs fazem algo errado e pedem a Deus imediatamente para perdoá-las, mas ainda continuam se sentindo culpadas? Eu fiz isso por anos e anos e anos e anos, até que Deus mostrou-me que eu estava tentando pagar pelo meu próprio pecado com a culpa. E que Ele fez um trabalho perfeito e que não precisava acrescentar nada a isso. E assim, pensem nisso. Se o pecado foi embora, e a Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa, mas Ele remove nossos pecados, que não se lembra mais deles. Em Isaías 53 diz que Ele suportou nosso pecado e culpa. E assim, eu me lembro de há muito tempo o Senhor me dizer, falando no meu coração, você tentou usar sua fé para tudo que possa imaginar, agora se você quer mudança, use a sua fé para ser livre da culpa. Então, eu amo esta escritura, Isaías 43, 25. Eu, somente eu, sou aquele que apaga todas as tuas transgressões. Mas ouça as 4 palavras seguintes, por amor de mim mesmo. E não me lembro mais dos teus pecados. Ele apaga os nossos pecados por causa dele. Eu acho que é por isso que Ele quer que nós esqueçamos os pecados de outras pessoas e as perdoemos. Isso não é por eles, é por nós. Porque somos nós que somos atormentados quando ficamos cheios de ódio e amargura. E ainda me espanta, como nesta última conferência de mulheres, onde tivemos 16.500 pessoas presentes, e quando eu perguntei quantas precisavam perdoar alguém por algo, pelo menos 90% das pessoas se levantaram. E eu tenho que falar sobre isso toda vez que eu prego, porque a Bíblia diz que se não perdoarmos, então Deus também não pode nos perdoar. Então isso coloca uma barreira em nosso relacionamento com Ele e tudo fica uma bagunça. Então esta é uma questão fundamental. Nós temos que receber o perdão que Deus nos dá, que Ele nos dá pelos nossos próprios pecados, por causa dele, porque Ele não quer ter isso entre nós e Ele. Ele quer que tenhamos essa boa relação e que grande exemplo é para o resto de nós sobre como devemos perdoar outras pessoas, como devemos olhar para as pessoas. Uma escritura na Bíblia amplificada diz que Deus, Ele nos vê como justos. É dessa forma que Ele decidiu nos ver, sabe? Bem, o que aconteceria nos relacionamentos se decidíssemos sempre acreditar no melhor de cada pessoa? Sabe, nós devemos amar uns aos outros e com certeza não seremos nenhum exemplo para o mundo enquanto os cristãos estiverem brigando, não convivendo bem, e você não pode conviver bem sem o perdão. Então, você precisa ser tão bom em perdoar que enquanto alguém ainda esteja te ofendendo, você já o está perdoando. Esse é o meu objetivo. Enquanto você ainda está tentando ofender-me, eu vou em frente e te perdoo porque eu não vou deixar essas coisas ficarem presas em mim e viver assim. E assim Deus escolheu nos ver como justos, por quê? Porque Ele quis. Não porque nós merecemos, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus escolheu nos amar e nos ver como irrepreensíveis, porque Ele quis e isso o agrada. E aqui está a escritura, Efésios 1, 4 e 5. Assim como em seu amor Ele nos escolheu. Na verdade, Ele nos escolheu para si próprio como seus. Ele te escolheu, você pode dizer que Ele te escolheu e Ele te separou. Em Cristo. É sempre em Cristo, é através da nossa fé em Cristo. Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Ele pode olhar através do tempo e saber quem vai recebê-lo. Então, antes de você nascer, se Deus já sabe que você vai tomar a decisão de crer em Cristo, então Ele já diz, eu te amo. O que Ele disse a Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu te conheci e eu te escolhi como meu instrumento. Amém? Já fomos santificados, consagrados e separados por Ele
irrepreensíveis aos seus olhos, mesmo acima da reprovação que é a vergonha e a culpa, diante dele em amor. E ele nos preordenou, nos destinou e nos planejou em amor para sermos adotados e revelados como seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, porque isso agradou a ele e foi sua bondosa intenção. Então a boa notícia é que tudo o que Deus fez por nós realmente não tem nada a ver conosco. Não é a nossa bondade, nosso bom comportamento, o nosso bom histórico, mas porque isso era o que ele realmente queria fazer. E se entendermos isso, como podemos não responder a isso? Não querendo passar a vida inteira, só querendo agradá-lo e amá-lo, sabe? E o que importa para ele é que sejamos bons para as pessoas. Então, o que vem para você deve fluir através de você. Então, ele te perdoa, você perdoa as pessoas. Ele te ama, você ama as pessoas. Em você e através de você. Amém? Ele é gentil conosco e somos com os outros. Ele é paciente conosco, somos pacientes com os outros. Porque ele nos deu tudo o que precisamos para fazer o que ele quer que façamos. Agora, a Bíblia diz que Deus nos adotou. E sabe, nosso filho mais velho, Dave, foi adotado pelo Dave. E sabe, eu tive um primeiro casamento aos 18 anos de idade, desesperada para ter alguém que me aceitasse por ter sido abusada. Achava que ninguém iria me querer e eu sabia que estava fazendo algo estúpido quando fiz isso, mas pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas, sabia disso? E, curiosamente, eu o chamei de Dave. E ele conheceu Dave com 11 meses de idade. E eu me lembro que quando Dave me pediu em casamento, eu disse, bem, sabe, eu tenho um filho. Eu amei a resposta dele. Ele disse, bem, sabe, eu não tive um relacionamento com o Dave, então não posso dizer que o amo, mas eu amo qualquer coisa que faça parte de você. Então, é assim mesmo, quando Deus nos adota, ele diz, sabe, por conta própria, você não fez nada para me fazer te amar, mas se você faz parte de Cristo. Veja, então eu amo qualquer coisa que faça parte dele. E na nossa casa, você nunca ouviu aquilo de meio irmão ou meia irmã? Lá não há meio, ele é totalmente, completamente filho do Dave e meu filho. E tem tudo igual. Quando passamos pelo processo de adoção, me lembro que o advogado disse ao Dave, agora você entende que se você adotá-lo, ele terá todos os mesmos direitos e privilégios de herança que seus filhos de sangue têm. Nunca haverá diferença. Então é por isso que falamos sobre sermos cordeiros com Cristo. Veja o que Jesus ganhou, nós também ganhamos, porque estamos nele. Uau! Você pode passar a vida inteira pensando nisso e nunca se cansar de pensar, mas acho que não gastamos tempo pensando nisso. Sabe o que muita gente faz? Passam mais tempo pensando sobre o que há de errado com elas do que com o que Deus fez por elas. Nós temos nele a redenção, e ser redimido significa ser trazido de volta, ser comprado. Efésios 1:7, nele temos a redenção através do sangue, o perdão das nossas ofensas segundo as riquezas da sua graça. Nós somos redimidos porque somos preciosos aos olhos de Deus. Isaías 43, versos do 1 ao 4. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Gosto de dizer nas minhas orações, eu sou tu e tu és meu. Eu estou em ti e tu estás em mim.
Sabe, confessar a palavra é uma boa maneira de manter isso aceso aí dentro de você. Então lembre-se do que as Escrituras estão dizendo. O verso 4 diz, porque és precioso aos meus olhos. Então, qualquer um que me ouve se sente sem valor. Isso é uma mentira de Satanás. Porque se você colocou sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e realmente se entregou a Ele, a Bíblia diz que você é precioso aos olhos de Deus e honrado. E eu te amo. Darei homens em troca de ti, darei povos em troca da tua vida. Agora, quando falamos sobre a palavra sem valor, eu disse, é considerado um pedaço de lixo. Mas é muito interessante que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que Deus ele usa o que os homens consideram lixo e jogariam fora. Eu amo isso. Eu sou a pessoa menos provável para fazer o que estou fazendo. Mas Deus me separou e Ele me escolheu. Mas se o mundo tivesse aceitado minha candidatura, eu não seria o que eu sou. Não tenho estudos para isso, não tenho o treinamento certo. Às vezes acho que não tenho nem a voz certa, sabe? Eu não sou doce, boazinha. Mas, sabe, não importa o que você tem ou não tem. Não é nem o meu nível de escolaridade. Eu poderia ter 25 diplomas e ainda assim Deus não poder me usar. Sabe o que te qualifica? A unção. E a unção é a presença e o poder de Deus em sua vida. E com essa unção, uau! A unção destrói o jugo da escravidão. Então, se eu estiver ungida ao ensinar a palavra, ela pode quebrar suas amarras e curar sua alma ferida. Mas alguém pode ficar ao meu lado pregando exatamente a mesma palavra, sem a unção, e isso te colocará para dormir? É incrível. Então, vamos dar uma olhada nisso. 1 Coríntios 1:26, pois considerai vosso chamado, meus irmãos. Poucos de vós eram sábios segundo os padrões mundanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nascimento nobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar as fortes. E aqui vem, Deus escolheu o que é baixo e desprezado no mundo, mesmo as coisas que não são, para trazer do nada as coisas que são. Ele te escolheu e quer te levantar, te dar favor, te dar honra e deixar as pessoas de boca abertas, admiradas. Não posso acreditar que é você. Não posso acreditar que você conseguiu fazer isso. Para que nenhum ser humano se glorie na presença dele. Agora, isso não significa que Deus não use pessoas inteligentes, altamente graduadas, sabe? Paulo, o apóstolo Paulo ouvi que ele com toda a probabilidade era um gênio. No entanto, ele disse que seu discurso não era eloquente. O que acho interessante é, então, aparentemente ele não era um orador incrível, mas ele era ungido. E ele foi escolhido por Deus para fazer o que ele fez. E ele escreveu 2 textos do Novo Testamento. Ele tinha que ser brilhante. Então, sim, Deus usa pessoas brilhantes, mas Paulo era totalmente dependente de Deus. Então, esta é a chave. Sabe, acho que não há muitas pessoas que Deus possa permitir fazer grandes coisas sem que elas fiquem cheias de si mesmas. Sabe, manter-se humilde quando Deus te eleva é a chave para permanecer na posição e até ser promovido além disso. E posso garantir que uma das maneiras mais rápidas de você ver orgulho em alguém é se eles maltratarem pessoas subordinadas. Se maltratarem pessoas que elas são muito autoritárias. Nada realmente me irrita mais
do que ver alguém no ministério que tem uma grande equipe, tratando as pessoas como cachorros, falando que elas não são boas, que são estúpidas. Eu absolutamente odeio isso. Por causa dele, vocês estão em Cristo, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. De modo que está escrito, aquele que se gloria, glorie somente no Senhor. Amém? Nós somos tudo em Cristo e nada em nós mesmos. Isso é quase impossível sem a graça do Espírito Santo. Crer que Deus está satisfeito conosco quando nós sabemos muito bem que nós não fazemos tudo certo. Então é aí que entra a fé. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por você estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Isso é exatamente o que Deus quer que você faça. Mas o assunto sobre o qual vou falar hoje, nos próximos dias, se você realmente não tiver isso como base em sua vida, fica realmente muito difícil desfrutar sua vida. Eu quero falar com você sobre o dom gratuito da justiça que chega até nós por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, justiça significa que você foi justificado com Deus, não é? Na maneira bíblica de enxergar a justiça, não se trata de fazer tudo certo. É sobre saber quem você é em Cristo, que veio e fez tudo certo por nós. E se colocarmos nossa fé nele, então Deus, porque Ele quer isso, sabe? Nos enxerga e nos vê como corretos com Ele. Então, até você saber que foi acertado com Deus, você sofre muita culpa, condenação e geralmente vive debaixo da lei, tentando fazer tudo certo, e isso pode realmente te desgastar. Fiquei muitos anos assim, com certeza muitos de vocês também. Então a Bíblia realmente diz em Isaías 61 que temos um manto de justiça, que é uma cobertura. Ele diz, e eu me alegrarei grandemente no Senhor, a minha alma exultará em meu Deus. Veja a alegria dele e ele vai te dizer o porquê. Porque Deus me revestiu com as vestes da salvação, Deus me cobriu com o manto da justiça. Eu amo isso. Vamos pensar nisso novamente. Eu me alegrarei grandemente e a minha alma exultará no meu Deus, porque Ele me salvou e me tornou reconciliado com Ele. A palavra salvação significa ser liberto do pecado, mas também significa ser preservado do mal, da ruína ou da perda. E sabe, quanto mais cremos no que Deus diz, quanto mais confiamos nele, mais fácil a vida fica. Claro, tenho feito isso por um longo tempo. Eu comecei, como a maioria das pessoas, tentando confiar em Deus, mas não realmente confiando nele. Na maioria das vezes confiava um pouco em Deus, mas eu tinha um plano backup, sabe, caso Deus não aparecesse. E em certas coisas, como nas finanças, o dinheiro era muito difícil para mim, porque eu nunca tive ninguém para cuidar de mim quando eu era mais jovem e porque eu tinha sido abusada sexualmente na minha infância. Eu me sentia muito mal comigo mesma, antes mesmo de começar um relacionamento com Deus. Então eu tive muita dificuldade em realmente receber a revelação de que eu era a justiça de Deus em Cristo. E assim, mas então este manto é uma cobertura. E quero que você ouça isso. É impossível derrotar o diabo, a menos que você saiba quem você é em Cristo. E você vai me ouvir dizer isso muito, em Cristo, porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E quando nós cremos em Jesus, por incrível que pareça, Deus nos considera como estando em Cristo e Cristo estando em nós. E assim diz que quando Ele morreu, você morreu. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou. Então, tudo aquilo que Jesus passou e fez é colocado em nosso crédito por causa da nossa fé nele.
E que mudança o Novo Testamento foi em relação ao Antigo? Porque eles tinham que tentar seguir todas as leis que iam aumentando e ficando cada vez mais exigentes. Ouvi falar que os 10 mandamentos se transformaram em mais de 2.000 leis ou algo assim depois que acabaram de analisá-los. A Bíblia diz que a razão pela qual Deus deu a lei foi para mostrar que ninguém conseguiria segui-la. E assim eles saberiam que precisavam de ajuda de um Salvador. E então, claro, Jesus veio, mas muitas pessoas ainda não queriam acreditar nele. E Paulo, o apóstolo Paulo, orou. Eu acho que está lá em Filipenses 3:9. Eu oro para que eu seja encontrado nele, não tendo uma justiça própria que vem através das obras da lei, mas a justiça que somente ele pode dar, que vem através da fé em Jesus Cristo. Quantos preferem ter isso como um dom do que ficar a vida toda tentando merecer? Eu prefiro. E então, em Efésios 6, 10-18, é o que você gostaria de ler se quisesse entender todo o conceito aqui. Mas fala sobre a armadura que Deus nos deu, e isso é um dom de Deus que nos protege do nosso inimigo, mas temos que vesti-la. E isso é algo no reino espiritual. Não é como se você pegasse uma peça natural de armadura e a colocasse em seu corpo, mas é no que você acredita. Em Efésios 6:11 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir aos esquemas do diabo. Veja, ele é um golpista e é um manipulador, ele é um malandro, um mentiroso, e ele pode até vir como um anjo de luz. Ele sabe citar as Escrituras, e nossa defesa contra ele é conhecer a palavra de Deus e assim então aplicá-la quando precisarmos. E claro, sabendo quem nós somos em Cristo. É impossível derrotar o diabo sem isso. E essa peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça cobre o seu coração. E então, em seu coração, você precisa saber que Deus te ama, que Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama nesse exato momento, não importa o quanto seu comportamento melhore no futuro, o que vai acontecer, mas você não pode comprar o amor de Deus com bom comportamento. E eu gosto de dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E queremos e fazemos um esforço para fazer o que é certo por causa do que Ele fez por nós, não para obrigá-lo a fazer algo por nós. Então precisamos sempre. Estou me esforçando diariamente porque Deus me ama e sou muito grata pelo que Ele fez por mim. Mas quando cometemos erros, a boa notícia é que, se admitirmos nossos erros, o perdão dele já está lá. Ele já pagou por todos os nossos pecados. E então você pode dizer que o perdão já está no banco. Tudo o que temos que fazer é receber esse perdão de Deus. E quando você recebe o perdão, então a culpa vai embora. Ele levou o nosso pecado e nossa culpa, e falaremos mais sobre isso depois. Pois não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes cósmicos da presente escuridão, contra as forças espirituais do maligno nos lugares celestiais. Então, seria tão bom se as pessoas soubessem disso, que nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo. Não é nem contra o governo, é contra o diabo. E agora, o diabo trabalha através das pessoas, trabalha através dos governos, através das nações. Então, nós temos que estar atentos e precisamos ter discernimento. Sabe, eu oro. Muito raramente passa um dia que eu não ore para que Deus me dê grande discernimento e discernimento de espírito. Isso é para que você possa, quando estiver perto de alguém, possa dizer se são maus ou se são bons. E às vezes nem sempre dá para entender isso. É como se soubéssemos que algo está errado, mas você não sabe o que é. E
não queremos ser críticos nem julgadores, sabe? Então, às vezes, ficamos perto das pessoas por mais tempo do que deveríamos, mas eu diria pelo menos isso. Devemos acreditar no melhor das pessoas, mas quando você tem essa cautela, algo não está certo aqui. Pelo menos é melhor você abrir os olhos um pouco mais e fazer um pouco mais de oração e realmente observar e orar para que não seja levado por uma pessoa que seja má. E eu não tenho tudo escrito aqui, mas em Efésios 6 fala sobre apertar o cinto da verdade quando estamos em provações. Gosto disso. É como, ok, você conhece a palavra, mas quando entra em um momento difícil, quando entra numa provação ou tribulação, você precisa apertar isso, precisa acreditar ainda mais, porque, sabe, a tentação é você pensar, isso nunca vai acontecer. E às vezes Deus não é tão rápido quanto gostaríamos que Ele fosse. Se você já notou, Ele toma o seu tempo para fazer as coisas. Em Marcos capítulo 11 diz que quando oramos, nós vamos receber o que nós pedimos, mas não diz quando. Agora, é claro, não vamos receber nada do que pedimos se não for a vontade de Deus, ou se for, às vezes, algo que pedimos é a vontade de Deus, mas simplesmente estamos no momento errado. É como se você tivesse algo em seu coração que realmente sente que deveria fazer, ou que Deus diz que vai fazer por você, sabe? Olhe para Abraão, tudo aconteceu 20 anos depois da promessa. Parte disso foi culpa dele, porque ele se envolveu e tentou resolver tudo com as próprias mãos, mas Davi, o rei Davi, foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. José estava 13 anos à frente do sonho dele antes mesmo de vê-lo acontecer. E então, é durante esse tempo intermediário, sabe, ficamos animados quando sentimos que Deus nos mostrou algo que Ele vai fazer. E claro, quando sabemos que vai acontecer é empolgante, mas temos também que passar pelo meio. E essa é a parte onde a maioria se perde, no meio, quando parece que nada está acontecendo e você começa a ficar muito cansado de esperar. E então, quando você fica numa posição enfraquecida, é quando o diabo ama atacar. Neste último fim de semana, eu ensinei uma mensagem chamada "O Diabo é Real", porque muita gente hoje em dia decidiu que ele não é real. E agora eu não sei quem você acha que fica te irritando o tempo todo, mas acredite em mim, o diabo, ele é real. E nós também vimos e lemos Lucas 4, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso parece uma coisa estranha, porque no mundo o Espírito Santo, ele mandaria... Agora, o Espírito Santo tinha acabado de descer sobre Jesus e logo em seguida ele o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não comeu nada por 40 dias e a Bíblia diz que quando os 40 dias terminaram e ele estava com fome, então o diabo começou a mentir para ele e a atacá-lo. E assim, uma das coisas que precisamos ter em mente é que você faz um favor a si mesmo se não se deixar cansar demais. Porque se forçar e forçar até que esteja exausto, esse é um momento muito bom para o inimigo te atacar. Você tem que ter muito cuidado quando você tem várias coisas acontecendo com você, ter um cuidado especial para vigiar contra o seu inimigo. Se alguém feriu seus sentimentos e você está ferido, tem que ter muito cuidado. Nesta hora, esse é o momento para uma oraçãozinha extra. E então ele fala sobre apertar o cinto da verdade e depois vestir a couraça da justiça e usar as sandálias da paz. Isso significa que, mesmo na provação mais difícil, você permanece em paz. Quanto mais permanecemos no descanso de Deus, mais felizes seremos. Acho que às vezes você gasta alguns anos tentando fazer as coisas sozinho, sabe? Até você finalmente se esgotar e perceber que, sim, você faz o que pode fazer, mas tem muitas coisas que não podemos fazer. E essa é a parte onde precisamos dizer, bem, Deus, se você não fizer isso, isso nunca será feito. Me esforcei muito para me mudar e fazer de mim o que a Bíblia parece dizer que devemos ser. E finalmente eu disse, é isso aí, Deus. Se você quer que eu seja diferente do que sou, vai ter que fazer algo porque estou cansada de tentar mudar a mim mesma. E assim,
Permaneça em paz, ponha o capacete da salvação. Isso significa aprender a pensar com a mente de Cristo, com a mente do Espírito Santo, não com a mente humana que todos nós temos, a mente da carne. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa. E depois fala sobre empunhar a espada de 2 gumes. Temos a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes. Mas a hora de sacá-la e usá-la é quando o diabo está atrás de você. Isso, sabe, sentar na igreja, ouvir e sublinhar tudo em sua Bíblia é ótimo, mas tem que usar isso quando o inimigo vem atrás de você. Em Lucas 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, qual foi a arma que ele usou todas as vezes? Ele apenas disse, está escrito. E citava a escritura e era o fim da discussão. E então, aqui nos diz para cobrir tudo com a oração. Agora, o que é a justiça e quem é o justo? Veja bem, a justiça é definida como estar certo, que é o oposto de estar errado. E eu não sei você, mas eu não gosto de me sentir errado comigo mesma. Eu não gosto de sentir que eu fiz alguma coisa errada. Eu não gosto de achar que alguém pensa que eu fiz algo errado. Todos nós queremos nos sentir certos e bem, sentir que estamos agradando a Deus. Eu amo aquela escritura que diz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E ele disse isso 2 vezes no Novo Testamento. E devemos trazer isso para o lado pessoal e acreditar que Deus fala isso sobre nós também. E isso é quase impossível sem a graça do Espírito Santo. Crer que Deus está satisfeito conosco quando nós sabemos muito bem que nós não fazemos tudo certo. Então é aí que entra a fé. E diz, bem, eu creio nisso porque você me disse para crer e porque é uma promessa em sua palavra. E então isso é figuradamente o uso do poder e da autoridade com Deus. Então, saber quem você é em Cristo te dá poder e autoridade sobre o inimigo. Sem isso, você não tem nada, se sente mal consigo e o diabo vai passar por cima de você. Ele vai te atropelar. E acredite em mim, ele vai tentar fazer você se sentir mal consigo mesmo. 2 das tentações que Satanás trouxe sobre Jesus, naquele momento no deserto, foram ataques à identidade dele. Bem, se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Então, na verdade, foram 2 tentações. Uma era tentar provar quem ele era e a outra obrigá-lo a se mover independente de Deus. Não espere em Deus. Se tiver com fome, faça você mesmo. Faça você mesmo. E a outra foi que ele disse, se você se curvar e me adorar uma vez, apenas uma, a mentira do só uma vez, eu odeio isso. Eu odeio. Bem, é só uma coisinha. Eu não gosto disso, eu não gosto do todo mundo faz isso. Temos que ter muito cuidado com essas 3 coisas. O mundo inteiro pode fazer, mas não significa que é certo que você faça. Mas o diabo disse a ele, eu te darei. Ele o levou a um lugar alto para que pudesse ver todas as coisas do mundo. E disse, se você se curvar a mim só uma vez, eu te darei todos os reinos. Porque tudo isso foi entregue a mim e posso dar a quem eu quiser. Quem entregou isso para ele? Não foi Deus, foi Adão. Quando Adão desobedeceu, Adão e Eva, quando desobedeceram, deram a ele a autoridade e o poder que Deus tinha dado a eles. Jesus nos redimiu, significa que ele nos comprou de volta do inimigo e assim ele restaurou essa autoridade e poder para nós. Em Lucas 10:19, a Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Eu amo isso. Não diz que o diabo tem autoridade. Ele tem poder. E precisamos respeitar isso. Nunca faça piada sobre o diabo, porque ele não é engraçado. E se você olhar para ele de uma maneira leve, essa é uma boa maneira de abrir uma porta. Assim você respeita seu poder, mas sabendo que ele não tem autoridade para usá-lo. E assim você assume a autoridade e pode fazer isso em nome de Jesus. E então, isso denota liberdade.
E isso significa ser justo, e eu amo isso, porque quando somos justificados, o que fomos em Cristo, significa que somos justos como se nunca tivéssemos pecado. E você tem que pensar bastante nisso para que se enraize, sabe? Recebemos muitas informações. A informação está em toda parte. Você pode assistir 12 sermões em um dia, se você souber procurar as coisas certas, mas a informação tem que se tornar uma revelação, antes que ela realmente te faça algum bem. É por isso que às vezes precisamos ficar em algo por longo tempo. Eu me sentia tão mal comigo mesma que, na verdade, receber a revelação sobre o fato de que Deus me amava foi muito desafiador. Eu tive que meditar e pensar sobre o fato de Deus me amar por mais de um ano, sabe? Antes que aquilo se enraizasse. E uma vez que você recebe essa revelação, ninguém mais pode tirá-la de você. Não tem nenhum problema que venha em seu caminho, não há nada que aconteça que vá te levar a dizer, bem, Deus, você não me ama? Se você já se ouviu dizendo isso, quando tem problemas, então precisa de mais revelação nesta área a respeito do quanto Deus ama você. Imagine só se você tivesse um único filho. Qual de nós aqui estaria disposto a deixar essa criança sofrer da mesma forma que Jesus sofreu por um monte de pessoas que nem o conheciam nem se portavam com ele? E este é um péssimo exemplo, mas seria como: vou desistir da vida do meu filho para salvar todas as formigas do mundo. Quero dizer, o que ele fez por nós é absolutamente incrível. E assim a palavra justo ou justificado significa estar certo, ser absolvido, declarado sem culpa. Então quero falar isso para vocês e para todos que assistem ao programa. Se você recebeu a Cristo como Salvador e você tem a sua fé nele, então eu declaro você sem culpa. Em nome de Jesus. Amém? Consigo ver algemas caindo de pessoas nos assistindo pela TV, porque talvez tudo que você ouviu em toda a sua vida é sobre o que está errado com você. Mas estou te dizendo hoje que Deus vê o que está certo com você. Ele te justificou com ele, através da sua fé em Cristo. E então o fruto resultante disso é nenhuma condenação, nem culpa, e você pode ter confiança e ousadia. Quando sabemos quem somos em Cristo, podemos tentar coisas novas, porque não precisamos ter medo do fracasso. É como se isso não fosse uma grande coisa. Se você tentar algo e não funcionar, isso não significa que você é um fracasso. Significa que tentou e falhou e agora sabe que não pode fazer isso novamente e você pode ir e fazer outra coisa. Você tem que ter confiança em Deus, não em si mesmo, mas ter total confiança nele se você quiser fazer algo além de apenas existir aqui, neste planeta Terra. A justificação e a retidão, e esta é uma transição muito importante, elas são vistas na vida correta. Então, não estou de forma alguma dizendo que não devemos fazer um esforço no Espírito Santo. E quero esclarecer isso porque não é um esforço carnal e humano, não são as obras da carne, mas pedimos ao Espírito Santo, me ajude a fazer o certo hoje, me ajude a representar Jesus, somos embaixadores de Cristo, me ajude a conviver com as pessoas, me ajude a amá-las, a andar no fruto do Espírito. Então nos apoiamos nele. Mas não fazemos isso porque somos obrigados para fazer com que Deus nos ame. Então Deus, ele nos dá a sua justiça para que possamos produzir o comportamento certo. Eu sempre digo, eu entendi isso há muito tempo atrás. Deus, ele nunca espera que façamos nada se ele não nos der o equipamento que precisamos para isso. Não seria tolice um de vocês que é editor de TV se colocássemos vocês numa sala sem equipamentos e disséssemos, edite o programa da Joyce? Isso seria muito. O quão frustrante e tolo isso seria. Cada um aqui que tem um trabalho, você recebe o equipamento que precisa para fazer o trabalho. Bem, Deus nos dá a sua justiça para que possamos nos comportar corretamente. Caso contrário, nunca haveria a esperança de que nós nos comportaríamos bem. E lá no Novo
Testamento diz: trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Gosto de dizer, ele trabalha nisso e nos ajuda a fazer acontecer. E fazer acontecer não significa trabalhar para isso, significa trabalhar com o Espírito Santo, deixar que o que Deus colocou em você mude sua alma. A renovação da mente, você aprende a pensar direito, aprende a não viver pelos sentimentos, aprende a usar sua vontade para escolher a vontade de Deus. Sei que estou falando muito no curto período de tempo, mas graças a Deus pelos livros, de poder ouvir várias vezes. Se estiver gravando este programa, pode ouvi-lo 20 vezes até entender. E isto é bom. Então, assim Ele nos dá tudo o que nós precisamos para fazer o que Ele nos pede. Eu sei que às vezes a vida parece estagnar e é como se nós não tivéssemos uma saída. Mas acredite, há como você reverter essa situação e acabar com a frustração. No primeiro link fixado nos comentários, nós oferecemos um material para você poder fazer com que 2024 seja um ano próspero, saudável e que vai te ajudar a ter uma vida espiritual melhor.